Chico Isidro. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que tu mais lembra de 1983? Aí tem muita coisa, cara. Muita coisa, mas uma das principais é... O que é mais marcante em 1983 pra ti? Mundial de Clubes, né? Eu sabia que vinha... Eu sabia que a gente ia granalizar esse programa só pelo ano que estamos falando. Mas nós vamos voltar um pouco no tempo, Chico Isidro. Antes de dezembro, antes de julho também, quando aconteceu o gol do César e o título da Libertadores do Grêmio. E vamos retroceder para maio, mais precisamente 16 de maio de 1983, que é quando foi lançado o álbum Peace of Mind, do Iron Maiden. Que esse ano, se vocês fizerem as contas direitinho como eu fiz, e usei uma calculadora aqui porque eu sou de humanas, está completando 40 anos. Fazem 40 anos que Peace of Mind foi lançado, um disco que sucedeu um grande sucesso, o primeiro grande sucesso comercial do Iron Maiden, que foi o The Number of the Beast, o primeiro disco com o Bruce Dickinson, que colocou a banda nas paradas. O Peace of Mind veio em sequência com a missão de suceder esse álbum comercialmente e criticamente aclamado pela crítica musical, especialmente de bandas mais pesadas da época, de rock pauleira, esse termo que o Chico gosta, né, Chico? E é desse álbum, Peace of Mind, de 1983, produzido pelo Martin Birch, que marca a estreia do Nico McBrain na banda, né, o baterista, né, no lugar do Clive Burr, e marca também a estreia da formação que seria considerada a clássica do Iron Maiden, né? Mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos abrir o programa com um gritinho do Bruce Dickinson em Flight of Icarus. Vamos subir a trilha e começar o nosso programa. Além do Chico Isidro, estamos aqui também com a Mariana Neck. Tudo bom, Mariana? Como sempre. Olá, como sempre aqui, fazendo, né, minha participação. Estamos aí. Eu ia perguntar pro Chico qual foi a primeira vez que ele ouviu Peace of Mind. Essa vozinha meiga da Mari. Mas eu vou perguntar primeiro pra Mari. Né? Mari, qual foi a primeira vez que tu ouviu Peace of Mind? Ontem? Quando a gente combinou de falar sobre esse álbum? Ontem, literalmente ontem. A primeira vez que eu tinha, né, me proposto a ouvir um álbum inteiro do Iron Maiden. Já conhecia Iron Maiden, obviamente, conhecia as famosas, assim, né? Tanto que nesse álbum me surpreendeu, porque eu conhecia uma. Quais são as famosas? The Trooper. Number of the Beast, Fear of the Dark. Tem algumas aí que eu conheço, não lembro de nome, assim, mas conheço algumas daí. Essa é a única que conhecia do álbum era The Trooper, assim, que eu já conhecia. Foi uma experiência, assim, ouvir pela primeira vez. Gostou? Foi uma experiência. Foi uma experiência, assim. Já não sou tão acostumada, assim, com metal, com esse estilo de coisas mais pesadas, assim. Então, foi uma experiência bem única, assim. Então, posso dizer que eu vi um álbum de heavy metal pela primeira vez. Olha aí. Então quem sabe, começa a abrir portas, um novo horizonte que se abre na vida musical de Mariana Neck. Mariana Neck heavy metal agora, assim, né? Headbanger. Tudo pode acontecer, Tudo pode acontecer. Chico Isidro, quando é que tu ouviu pela primeira vez? A primeira vez que eu escutei Iron Maiden foi em 82. E eu me assustei. Eu escutei o The Number of the Beast, que no Brasil, o primeiro disco do Iron Maiden lançado no Brasil foi o Peace of Mind. Mas eu escutei, um amigo meu, ele foi para Londres e ele voltou com o The Number of the Beast. E aí, pôs pra gente escutar e eu tomei um susto, né? Eu nunca tinha escutado um som assim, na época, escutado mais extremo, né? Mas depois comecei a escutar pouco a pouco. Todo dia eu ia pegar o disco lá e ficava escutando. Mas aí o Peace of Mind eu fui escutar pela primeira vez, foi 84, por aí da Ipanema, quando o disco foi lançado no Brasil, né? Tem a história que o The Number foi o disco que lançou o Iron Maiden pro estrelato, mas o Peace foi o primeiro lançado no Brasil, porque as gravadoras não queriam lançar. Não tinha jeito nenhum, né? E teve um paulista, não lembro, que eu recordo o nome dele agora, que ele fez uma campanha na gravadora, EMI, né? E fez uma campanha pra lançar os discos, né? Aí eles conseguiram, vamos dar uma chance pra essa banda inglesa aí. Lançaram o Peace, depois o The Number,
Aí veio Powerslave. Não veio Killers, veio o Iron Man primeiro. Tem o Made in Japan, que é o ao vivo. O Peace of Mind tem a fase áurea do Iron Maiden. Tu falou da formação clássica, né? Que é o Nick McBrien na batera, o Steve Harris do baixo, Adrian Smith e o Dave Murray nas guitarras e o Bruce Dickinson no vocal. Então são considerados a fase áurea, que é de 8-3, que é o Peace of Mind, Powerslave, Summer in Time e o Seven Son of Seven Son, né? Claro, mas a gente não pode deixar de fora o The Number, que foi o primeiro com o Bruce Dickinson, né? Então são 5 discos. Esses 2 últimos até às vezes são meio contestados, né? O Seven Son é meio disco quase progressivo, né? Sim. O Summer in Time já é um disco mais... Muita gente torce o nariz. Porque as alguns fãs mais ardorosos que torcem o nariz. Eu acho muito bom, né? Mas é que tem aquela coisa das guitarras estéticas, né? E aí o pessoal meio que torce o nariz, né? O Judas Priest lançou o Turbo, que hoje tu escuta um baita disco, né? Só que o pessoal queria mais não, tem que ser guitarra elétrica e era isso, né? Até isso é muito curioso, a gente vai tratar nisso depois, dessa coisa dos instrumentos mais básicos do rock, né? Guitarra, baixo, bateria. E tem uma referência a isso na capa do disco também. Mas esse Peace of Mind, ele é o segundo de quase uma trilogia, né? A gente pode falar da fase mais conceituada criticamente do Iron Maiden, que é o The Number, que o Chico falou, o Peace of Mind, depois o Powerslave, que é de 84, foi lançado em dezembro de 84, acho que foi dezembro de 84, se não me engano, um ano depois. E é um álbum que começou a ser gravado em janeiro, até março, 2 meses de gravação, foi lançado em maio. E só pra gente ter em comparação, aqui eu fiz uma lista de discos de metal e rock mais pesados lançados no mesmo ano. Kill 'Em All do Metallica, a estreia do Metallica. Show No Mercy, a estreia do Slayer. Isso são os mais speed metal, né? Mais thrash metal, que era um novo gênero que começava a ganhar força já nesse começo dos anos 80. Aí tu tem umas bandas mais clássicas que lançavam os discos mais metal... hair metal, assim, tem o Lick It Up do Kiss. Que é o primeiro disco do Kiss, onde eles parecem sem as máscaras, né? Isso. Aí eles tiram as máscaras pro mundo. Não era o Creatures of the Night, que era o... Não. O Lick It Up, que é o 883. O Creatures of the Night é 82, que estão... É aquela capa azul que eles estão mascarados aí. Isso. E tem o Bark at the Moon, do Ozzy, que é um bom disco do Ozzy, mas é um disco mais... O Ozzy já tava numa fase mais também, aqueles cabelos... armados, né? Aqueles permanentes do Ozzy, né? Mas é um bom disco. É um bom disco. Tem, como o Chico falou, o Holy Diver do Dio, que é o primeiro disco do Dio depois que ele saiu do Sabá. Ele foi saído do Sabá. Foi saído do Sabá, né? Tem o último disco do Tin Lizzy, que é o Thunder and Lightning. Tem uma banda que eu não conheço muito, mas o Chico eu acho que é mais interessado, que é o Quiet Riot. Sim. Lançou o Mental Health. E a gente tem também, só pra falar, acho que essa banda o Chico também não curte muito, que é o Motley Crue, tem o Shout at the Devil. O Motley Crue até vai. E tem o disco do Black Sabbath, pós-Dio, com o único disco com o Ian Gillan, que era o vocalista o vocalista atual do The Purple, na época tinha saído do The Purple, né? Que é o Born Again. Então esse é o contexto de heavy metal de 1983, assim, foi isso que foi lançado. É com esses discos que o Peace of Mind disputava espaço na época. É assim que ele surgiu. E como eu falei, ele chegou com a missão de suceder o The Number of the Beast, que tinha vendido, que até 2023 o Number of the Beast vendeu 20 milhões de cópias. Foi a banda que foi classificada como um satanista, né? O disco que classificou a banda Iron Maiden como satanista. Exatamente, porque tem na música The Number of the Beast aquela introdução... Well, do you owe her? Né? Aquela coisa, né, meio assustadora, assim, né? Quem era criança na época ouvia aquilo ali ficava com medo, né? Foi o que eu falei, né? Quando eu escutei, eu fiquei apavorado. Ficava com medo, né? Assustado quando eu vi o... Então... Aí como depois começa... Aí começa aquelas duas guitarras duelando e aí tu fica... E daí, em maio de 83, surge o Peace of Mind. O disco chega com uma mensagenzinha na contracapa dizendo que o álbum não tem sintetizadores. E depois o Iron Maiden usaria e muitos sintetizadores. Mesmo porque o Steve Harris, ele é muito fã de rock progressivo dos anos 70. Yes, Genesis. Então olha aí Uma hora ia entrar, né? Uma hora ia entrar. Os singles. A gente teve 2 singles para esse disco. O primeiro foi lançado em abril, que foi o Flight of Icarus, que daí foi antes do disco ser lançado, né? E o segundo, que daí é a música mais famosa desse disco, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois, que é The Trooper, que é a música que a Mari gosta, e que é a música mais tocada do Iron Maiden no Spotify. Por incrível que pareça, me surpreendeu. Achei que poderia ser Run to the Hills, poderia ser The Number of the Beast, mas não é essa, e depois vem Fear of the Dark, que é do disco Fear of the Dark. Surpreendeu que The Trooper é a mais conhecida.
alguma coisa, Chico, de bastidores do álbum que tu tem? Não, assim, é o primeiro disco que o Nico McBride... Né? Exatamente. Até tem um trocadilho, até o próprio o Ed, ele está no... A capa do disco mostra o Ed, né? Ele tá num... Tipo, de um quarto... Psiquiátrico, né? Psiquiátrico, né? É tipo um sanatório, né? Meio acolchoado pra ele não se debater. E é um trocadilho com Batera, né? Nico McBride, Brain. Ah, Peace of Mind, pedaço da mente, paz de espírito, isso? Não, como eu vou explicar? A foto do Ed é uma... Não, não tô entendendo, Chico Zito. Tá, o Nico McBride, né? Nico McBride, Batera. Sim. Brain, cérebro. Sim. Numa brincadeira com o Ed. Cérebro do Ed ser a entrada no Nico McBride. Trocadilho, assim, uma coisa pra... Pessoa que fica achando mensagem secreta em álbum, né? Mensagens secretas no álbum. Esse álbum, até o Iron Maiden tem nas suas capas vários pequenos detalhes, né? Sim. Esse disco até não tem tanto, é uma imagem mais... É uma capa legal, bem bonita, mas é uma imagem mais tradicional, não tem tanta coisa pra tu ficar pescando, que nem o The Number of the Beast, Power Slave e tal. O Summer in Time, que tem... Trocentas referências. Referências, né? Pode ficar uma hora. Na época que se comprava vinil, né? Agora, no CD já tinha se perdido muito isso, e agora no stream, então, nem se fala. Isso, né? Porque as capas desenhadas pelo... Derek Riggs. Ele fez as capas do Iron Maiden até 2000 e aí ele brigou com... E é muito interessante essa entrada do Nick McBrain, porque a The Trust é a primeira música do disco, que é o Where He Goes There, já começa com uma introdução de bateria, né? Isso, é uma virada. Uma virada que ele dá, e daí entra a música. É uma música escrita sobre um filme do Clint Eastwood, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? De 68. E quase todas as músicas do disco são ou sobre um filme, ou sobre um livro, ou sobre alguma coisa. Sempre tem essas inspirações do Steve Harris e do Bruce Dickinson aí sobre, sobre referências literárias ou cinematográficas. Porque o Bruce Dickinson, o Bruce Dickinson é multimídia, né? Ele é professor de história, ele é arqueólogo, ele é piloto de avião. Ele é mil coisas, né? Defensor do Brexit. Ele foi! Isso é. Politizando o programa. E eles gostam muito de história, então, como falou o Márcio, quase todas as músicas têm uma referência a filmes, seriados, né? O The Prisoner, que é do The Number of the Beast, que é um seriado inglês dos anos 60, O Prisioneiro. O Where He Goes There é um filme de Segunda Guerra Mundial. E essa música... Tem que invadir um castelo nos Alpes para salvar os... E essa música, quando tu ouve ela com atenção, chega num determinado momento da parte instrumental que tem umas batidas... que é pra simular uma metralhadora, né? Sim. É um detalhezinho do detalhezinho dentro da música, assim. Revelations, que é a primeira música que o Bruce Dickinson emplaca. Ah, sim. E é uma música mais... já entrando num lado mais progressivo da banda, né? Acho que é 6 minutos, né? E tem até uma briga, porque várias variações. O Steve Harris, ele é tipo assim, ele é o ditador da banda, né? O dono da banda. A banda criou o logo, ele criou a banda. Ele controla com mão de ferro, ele tem o trocadilho, né? E aí o Bruce Dickinson também é compositor e brigou pra colocar as suas músicas, né? Tanto que foi um motivo que o Adam Smith saiu da banda também, anos depois, o Bruce Dickinson também, né? Perdeu espaço. O Steve Harris, os caras chegavam com composições e ele... vamos ver, vamos pensar e não rolava, né? Aí chegou uma hora que os caras, foi um prazer, tchau, fui. Revelations, que eu tava lendo uma entrevista do Steve Harris, assim, ele admite que ela funciona bem melhor ao vivo do que no estúdio, assim. Não sei se tu concorda, assim. Eu gosto, e o Iron Maiden é uma banda que tu falou, é uma banda que eu gosto muito porque ela toca ao vivo como se fosse o gravado, né? É uma banda perfeita, né? Só com... Embora eu tenha lido talvez agora tenha mudado, mas eu tenha lido umas entrevistas do Adam Smith da época, eu tava buscando umas entrevistas de 83 da banda, assim, pra fazer o programa, e ele comentando, acho que é do Adam Smith, não lembro se é o Adam Smith ou é o outro Dave Murray, falando que nos shows eles às vezes variavam os solos, assim, pra não se repetir, não ficar tão chato, eles tentavam fazer umas coisas mais voltadas pra jam, assim, pra ter uma variação e tornar, pelo menos, a apresentação mais interessante, assim. Mas talvez isso ao longo do tempo se perca, né? E a ideia é tentar reproduzir. Eu sei que, mudando de banda um pouco, quando o Led Zeppelin voltou pra fazer aquele show lá em 2007, o Jimmy Page se preocupou em tocar nota por nota o solo do Starway to Heaven pra provar que ele conseguiria fazer aquilo de novo, né? Teve a entrevista, todo mundo disse que eu não vou conseguir fazer, então eu vou, maluquinho como é. Celebration 2007, não vou tocar só nota por nota do solo pra vocês verem como eu consigo. O Jimmy Page considerado um dos maiores plagiadores da história do rock. Né?
Ai, vão me xingar, mãe. Mas não sei o que eu tô dizendo. Isso aí é... Pobre do Jeff Beck. Ele não só roubou a música, como uma música, roubou a banda, a ideia de banda do Jeff Beck. Mari, já chegou a ver algum show do Iron Maiden? Não cheguei. Nem YouTube, nada? Não, até procurei algumas coisas deles ao vivo, assim, uma coisa que eu reparei ouvindo esse álbum é que eles são bons músicos, assim, né? Tem uma estrutura de são bons músicos, assim. O show do Iron Maiden é simplesmente espetacular. Iron Maiden acho que foi o primeiro show, assim, devo ter visto outros shows, assim, de graça ou alguma coisa, mas foi o primeiro show que eu paguei e fui ver da turnê do Fear of the Dark, no Gigantinho. 92. Tá velho, Márcio Gomes. Tô velho, né? Acho que tu tava nesse show também, Chico? Não, nesse dia do show, não acreditava, eu estava indo morar em São Paulo. Eu consegui ir a Ipanema FM, transmitir o show, e eu consegui ficar ouvindo a transmissão do show até chegar. Eu fui de ônibus para São Paulo, eu tava no ônibus e até Sombrio deu para pegar o... E depois... Chegou Sombrio, sumiu o sinal da rádio. Depois ficou mais sombrio ainda. Já de Fear of the Dark ficou mais sombrio ainda e sumiu o som. E aí não deu pra escutar o resto do show. Mas eu vi, aí depois de 2008, né, no Gigantinho, que até o Bruce Dickinson falou, que a banda, que o Gigantinho não era um local... apropriado pra uma banda como Iron Maiden. Tava abarrotado, não conseguia se mexer lá dentro, né. Isso eu tava comentando com a Mari, e a Mari comentou comigo que, fizeram o show do Iron Maiden no Gigantinho, né. Sim, me chamou a atenção de que algumas bandas grandes, assim, tocavam em lugares que não comportavam, assim, não são, né. Mas era comum, assim, eu me lembro de ter visto um show do Deep Purple, eu não me lembro que ano foi, mas foi por essa época, no Opinião, assim, que tava extremamente lotado, assim. Né? Então era um Porto Alegre, desde tempos remotos, tem problemas de conseguir acomodar espetáculos que na época Iron Maiden, não sei se conseguiria, talvez conseguisse, não sei, encher um estádio, que hoje consegue, hoje se tu botar Iron Maiden na arena vai encher ou no Beira-Rio, mas na época eu não sei se tinha tamanho público. Tu pensa assim, anos 90 o metal... Mas falta um local para um médio porte, assim, né? Isso, nos anos 90 o metal tava meio que decadente, né? De repente até não lotaria um Olímpico, um Beira-Rio, 2018, 2019... 2019, um ano antes da pandemia, um poucos meses antes da pandemia, foi outubro, né? Lotou a arena, baita showzaço. Voltando pro disco, Chico, vamos voltar pro disco. Começamos a viajar. Mas faz parte, a gente vai que nem um solo do Revelation, a gente vai em solo ao vivo, assim, né? A gente vai, cada um leva pra um lado. Mas é isso que eu achei legal, porque assim, são coisas, são bandas, músicas que marcam nossas vidas, que tu começa a vai puxando novela, né? Puxando histórias, vivências, né? Isso eu acho muito interessante. Por exemplo, vários amigos meus, eles consideram o Peace of Mind o disco da vida deles. Por quê? Porque foi o primeiro disco do Iron Maiden que eles escutaram, né? Foi o primeiro disco lançado do Brasil, do Iron Maiden, e na época eles compravam os discos pela capa, né? Sim, tu leva a capa, gostei da capa, vou comprar. Às vezes era uma grande decepção, né? Isso, é a grande Já caí em várias roubadas nesse sentido. Sim, eu tenho disco do Kiss assim, tenho... Caí em várias roubadas. Umas coisas que um disco do The Clash que eu comprei, que horror. Vinil do The Clash, que eu, aquele Cut the Crap, eu acho. Ah, sim, aquele de 80. É que a banda... Coisa horrorosa. Aquela banda já tava no... Já tava... The Clash 85, isso. A banda já tava assim, já tinha saído um dos principais... Não sei se tinha saído do Mick Jones ou... O Mick Jones tinha saído, tava só o Joe Strummer. Ele tinha lançado Bad, Big Al, Dynamite, tinha largado fora, então a banda já foi um disco horroroso. Mas tá. Não, aí voltando ao Peace of Mind. E aí assim, eu recordo, tem um amigo meu que ele foi comprar a mãe dele. Filho, eu vou te dar um disco de presente. E aí, o Jeff Witt do One of Ten, da banda of Ten. Aí ele foi comprar o disco na loja, começou a olhar, e aí ele viu o Peace of Mind, essa capa, né, amarela, com preto, assim, o Edna. Ele ficou enlouquecido, né, queria aquele disco, e a mãe dele, não vou te dar isso aí, né, filho. Mães, né? Aí ele conseguiu convencer, ganhou o disco, ouviu e... Sabe aquela coisa, a sensação quando aquilo vai pro teu cérebro, né? Puf, te dá aquele estalo e puxa, é isso que eu quero pra minha vida, né? Foi isso que ele teve, essa sensação, assim, de... acho que todo mundo que gosta de música, que ouve música, sentiu isso algumas vezes na vida com alguma banda ou alguma música, né? Isso foi o que me levou pra esse lado, para outro lado, na questão do gênero musical, né? E eu por exemplo, eu prefiro, eu gosto muito do Peace of Mind, adoro, mas eu prefiro no Power Slave. Power Slave pra mim é aqueles discos assim, é aquele disco que todas as faixas são boas, né? É um disco que tu não pula, né? Tu põe desde esses Haig e tu vai até The Rime of Ancient Mariner, a última, sempre tu escuta todas, né? E todas são boas, né?
Esse é o que a gente vai chegar agora falando de música. Ele é um bom disco, né? É um disco aclamado, né, pela banda, pelos críticos da banda e pelos fãs, mas ele é um pouquinho irregular comparado com os outros, né? Comparado talvez com The Number of the Beast e com o Power Slave que o Chico falou, assim. A gente falou de Revelations, tem Flight of the Earth, Flight of the Icarus, que foi o primeiro single que eu falei, que tem aquele gritinho do Bruce Dickinson no final da música, né? Que eu tava comentando antes, que muita gente fala que ele não quis dar no disco ao vivo depois do Live After Death, mas não sei, aí eu não sei, né? Aí são as más línguas que dizem. Depois do Flight of Icarus, que a gente já falou, tem Die With Your Boots On. Tava lendo uma entrevista do Steve Harris, ele dizendo que essa música, o Adrian e o Bruce compuseram o riff principal, e daí o Bruce escreveu a letra, e o Steve Harris compôs a sequência de acordes que tem por trás do verso principal. Então foi uma música meio conjunta da banda, né? Depois disso tem The Trooper. The Trooper, que fala sobre a carga ligeira. Na Guerra da Crimeia, né? Isso, 1862. Essa é uma música, é uma das principais músicas da banda, umas músicas mais clássicas e simbolizam mais o Iron Maiden, junto com, sei lá, Run to the Hills e... Tem até cerveja. E às vezes com essas músicas, assim, que a gente conhece tanto, chega um ponto que tu até ouve, né? Mas, tipo, de novo, né? Quando tu tá ouvindo o disco, tu até meio que para de prestar atenção, assim. Eu não sei se é o caso contigo com The Trooper. Não. Ou não, ela ainda soa nova pra ti. Sempre. Porque assim, ó... o Iron, nos anos 80, né? Como é que a gente fala quando são 4 discos, né? As três da Trindade, né? Como é que seria 4? Tá, quarteto? O quarteto mágico da Iron Maiden. São discos atemporais, né? A música, tu escuta ela como... Ela nunca é datada, não parece datada. Então, The Trooper, pra mim, escuto legal. Eu fiz até a tatuagem do The Trooper, né? Que é o Ed carregando a bandeira. Com um pequeno detalhe que tem a bandeira do Grêmio, né? No lugar da bandeira da Grã-Bretanha. Tá, aí voltando mais, desculpa, eu começo a viajar na maionese aqui. Depois a gente tem Still Life. Essa música tem que é agora que tem a segunda parte interessante desse disco. A música tem um climão, depois tem uma entrada de bateria, um riff, mas a questão da música é talvez não tão curiosa quanto a mensagem que tem antes da música. Ela tem entre The Trooper e o começo de Still Life, que é uma voz do Nico que eles colocam de trás pra frente, que foi uma brincadeira que a banda resolveu fazer, porque estavam sendo chamados de satanistas, né, por causa do disco do The Number of the Beast, especialmente lá nos Estados Unidos. O disco foi queimado, né? Então eles resolveram, estamos nos chamando de satanista, então a gente vai botar um trecho de trás pra frente, porque na época se falava que muitas bandas tinham mensagens secretas escondidas, até eles botaram uma mensagem, até a Xuxa tinha, né? E as pessoas pegavam o disco, lembra das pessoas pegando o disco e girando. O vinil, no caso, vinil, né? E ficavam pegando e riscando o disco. Outra coisa que se perdeu, né, nos tempos atuais, ficar rodando o disco pra tentar achar a mensagem. E daí o Iron Maiden botou uma mensagem escondida que era o Nico McBrain falando sobre um filme do Idi Amin, uma viagem qualquer, quando ele tava bêbado, eles gravaram e resolveram botar no disco, assim, pra zoar com o pessoal. Então essa agora parte... fala e vem na minha memória aqui, na minha mente. Isso aí. Engraçado, muito bom. É engraçado, né? Depois a gente tem Quest for Fire, que daí... Não era pra entrar, né? Não era pra entrar no disco, era pra ter outra. Podia não ter entrado, né? Essa aí podia... Essa podia não ter entrado. Começa o Bruce Dickinson falando quando os dinossauros caminhavam sobre a Terra, né? É um filme. Isso é de um filme também, na Guerra do Fogo, de 81. Enfim, né? Essa é uma das músicas que eu acho que não combina. A penúltima é Sun and Steel, que é uma música sobre um samurai, sobre a letra do Bruce Dickinson. É uma música que eu gosto bastante, uma das que eu mais gosto do disco, uma música pra cima um pouco diferente, assim. Caráter mais... sei lá, épico. Não chega a ser tão épico. Ela não chega a ser pop também, mas ela se aproxima, assim, de uma coisa mais próximo de pop desse disco, assim, junto com Flight of the Icarus, eu acho que é essa Sun and Steel, assim. Até a gente não falou, o Flight of Icarus fala sobre o voo, né, sobre o Icarus e o pai dele, né, o Daedalus, né, é isso, sim, né, que a filha que a gente fazem pra fugir da ilha, eles fazem as asas da lenda grega, né. Conhecimento é tudo, né, Chico Isidro? Daedalus é a ilha, não é o pai. E pra fechar, a gente tem, como o Iron Maiden sempre faz, uma música épica, né? Foi assim com The Number of the Beast, no Hallowed Be Thy Name, depois tem no Ancient Mariner, no Power Slave, né? Chico Isidro, me corrige se eu estiver errado. Ancient Mariner, que é do Power Slave.
Isso, que é do Parks Dave. E a gente tem To Tame a Land. Que pra mim, posso falar? Pode. Pra mim é a música que eu mais gosto do Iron Maiden. E é uma música sobre o livro Duna, do Frank Herbert. Isso, que não queria, que era pra se chamar Duna, a faixa. É quando eles foram mostrar, aí os caras chegaram, a gente chegou pro Frank Herbert. Chegaram pra ele assim, ó seu Frank, a banda Iron Maiden fez uma música do seu livro. Ele fala, não, eu odeio bandas de heavy metal. Eu não sei se ainda não tinha também uma questão que o filme do David Lynch foi lançado em 84, né? Em dezembro de 84. Então não sei se já não estava em produção. Um filme horroroso, por sinal, né? Pois é, eu acho ruim, mas não é tão... Nossa, sério, né? foi uma experiência bizarra. Bizarro. Muito ruim. Não sei. Eu Muito acho ruim, mas não- David Lynch, você errou. É que é um livro difícil de adaptar. Mesmo Também é. essa versão do Denis Villeneuve, assim, a primeira Sim. foi meio cansativa. Ele é bonito visualmente, mas ele é um filme meio cansativo, né? Sim. Mas melhor do que o David Lynch. com certeza. É o filme do seu tempo, né? O David Lynch odeia esse filme também. Ele odeia, porque teve questões de produção, enfim, né? Ele não conseguiu fazer tudo que ele queria. Mas pelo menos ele Isso fez é outro um- papo, isso. Pelo menos ele conseguiu fazer num filme só a história, né? E com Não pessoas... vai precisar duas só. É, 2 filmes de 3 horas pra fazer. sim, vem aí, né? Qualquer momento. Vem. Até pra fazer uma piada, diz que o segundo filme do Denis Villeneuve vai começar a partir do momento em que o pessoal começou a dormir no primeiro. Né? Retoma, o pessoal dormiu no primeiro, eles retomam o segundo. E aí o To Tame a Land chegou a ser em alguns discos que hoje são raros, eles são com o nome de Duna. Chegou a sair com o nome de Duna. Né? Isso, chegou a sair. E o disco, e hoje, quem tem esse disco assim, é um disco raro, porque foram poucas pensagens, né? Tá lá até tem esse livro que eu tenho, o livro aqui, ó, Peace of Mind, um clássico do Iron Maiden, Stipan Juras, que é o que ele se propôs a... Esse escritor sérvio, croata, ele se propôs a escrever... não erra essas coisas aí, pelo amor de Deus, né? Sérvio croata não dá pra errar, são esses de guerra lá. Ele se propôs a escrever um livro sobre cada disco do Iron Maiden. E aí, e o que o disco representa na vida dele. É mais ou menos como o Chicoteca, né? Que jabá, hein? Que jabá. Adorei. Chicoteca é uma versão visual do livro do croata. E aí... Não, e acontece. As pessoas hoje brigam... Não digo a socos, né? Pra ver que tem um disco com a música do Tame Land ainda com o título antigo Duna. Que o Frank Herbert não gostou e... Ele nunca tinha escutado bandas de heavy metal, né? Ele era um senhorzinho já, ele escreveu o livro em 66, né? Foi. E aí não tinha... Nem sabia. Ele, só não gosto de banda de heavy metal, então não quero que meu livro seja citado. E o Silvio Reis consegue sintetizar o livro. De quantas páginas tem o Duna? 600? É grande. Eu li o ano passado, acho. Retrasado. Sintetiza isso em 7, 8 minutos. E eu acho fantástico que tem ali o baixo do Silvio Harris, né? Aquela famosa, que a gente chama de cavalgada, né? E depois a batalha do Adam Smith e do David Murray solando, né? Solos cheios. A letra fala dos vermes, fala do Muad'Dib, fala dos Freemen, fala de tudo que tem no livro ali. E às vezes o pessoal, por exemplo, a pessoa do pessoal que... Até do Gonjobar, que é aquela coisa que o Paul bota a mão ali pra... Isso pra provar que é o escolhido, né? Isso que pegou. Falou bem agora, mas agora me deu um toque aqui. Muita gente, ela foi, escutando o Iron Maiden, ela foi se interessar por história, por literatura. Né? As pessoas ouviam a faixa, mas o que trata sobre isso? Sobre a guerra da Crimeia. Sobre mitologia grega. Sobre ficção científica, caso de Duna. Né? Cinema, né? Quest of Fire, The Prisoner, séries. Então, as pessoas, o Iron Maiden, mais ou menos tipo mostrando às pessoas o que elas poderiam ler, escutar, ver. Uma curadoria. Isso, as pessoas dizem, as pessoas que gostam do Iron Maiden, elas falam, eu passei a curtir história escutando Iron Maiden, né? Então isso é fantástico, né? Pra quem diz que metaleiro não tem cabeça, né? Que é cabeça de vento, tá completamente equivocado.
Chico Isidro e Mariana. Vamos falar com a Mariana, que tá um pouco calada hoje, porque Iron Maiden não é muito a praia da Mari, né? Eu não tô na minha zona de conforto. Não tá na zona de conforto. Mari, o que tu vê o Iron Maiden hoje? Como é que tu vê o Iron Maiden hoje? Eu tô meio próximo em 2023. Cara, quando eu vi o álbum, eu achei ele meio datado, assim. Eu achei ele bem fruto da sua época, assim. Principalmente quando a gente pensa das outras coisas que estavam rolando naquela época, assim, né? Tinha o Power, Corruption and Lies do New Order. Eu sei que o Chico odeia New Order, né, Chico? E aí tinha outras coisas rolando ali, né? Não sei, tipo, sei lá, pensando na Kate Bush, que tava com The Dreaming no ano retrasado, enfim. Ele parece meio perdido pra mim, mas aí quando tu contextualizou ali o negócio dos outros álbuns de metal, então era uma crescente ali do gênero e tal, que tava se dizimando. Mas pra mim ele soa bem da sua época, assim, eu consigo entender o pessoal gostando bastante, até porque ele é bem criticamente aclamado, que nem tinha comentado, né? Eu sei que os fãs gostam muito desse álbum e os fãs do Iron Maiden são fervorosos, né? Tipo, quase uma coisa meio time de futebol, assim, né? O pessoal ama. Mas pra mim ele soa bem, bem fruto da sua época, assim, então... O começo dos anos 80, assim, até meados dos anos 80 ali, eu acho que até o final também, a gente pode falar do final, até a entrada do grunge ali, eu acho que foi um momento áureo do metal, assim, e esse foi, tipo, um dos seus ápices ali. Falei com a estreia do Metallica, né? Discos clássicos do Ozzy, do Dio, do próprio Iron Maiden. Então foi um momento ali, 82, 83, 84, o próprio 85 também, um momento em que o gênero estava de vento em popa, né? Tanto é que tínhamos várias campanhas anti-metal na época, né? Uma reação conservadora grande, especialmente nos Estados Unidos em relação ao gênero. A gente viu também respingar isso aqui no Brasil também, as pessoas faziam piquetes e passeatas para proibir os shows, né, para queimar os discos. Então, tipo, tinha era bem na época daquele Satanic Panic que tinha nos Estados Unidos, né? Citaram esse movimento no Stranger Things, quem viu, acho que foi da temporada passada, se eu não me engano, ou retrasado, não me lembro, em que era aquele momento em que as pessoas viam satanismo em tudo quanto é lugar, em tudo que é ambiente. Muita gente foi presa e condenada nos Estados Unidos por causa disso, gente inocente, por causa de desinformação, etc. Então é algo... Sim. É que eu acho que o metal nunca teve tão em evidência quanto nessa época, assim. Nem antes, nem depois. Assim. Eu acho que foi o grande momento, assim, foi meados dos anos 80, assim. E Chico, onde é que tu ouve Iron Maiden hoje? Não em dispositivos, que eu sei que deve ser nos teus vinis, nos teus CDs e no streaming. Mas onde é que tu consegue escutar as influências do Iron Maiden em outras bandas? Assim? É uma boa pergunta, Márcio Gomes, com as perguntas sacana, né? É que eu sou uma... Além do Angra e do falecido André Matos. Xamã, né? Tem uma banda Mad J, uma banda mineira, Mad J, tem muita influência do Iron Maiden, tanto que só fazem a temática do Mad J é só sobre o Egito Antigo. Né? Olha. É uma banda muito boa, depois eu vou te mostrar, mas é uma banda muito legal. Não conheço. É uma banda, praticamente uma banda de estúdio, né? Surgida em 2020. E eles... Vamos lá no Power Slave, lá em 84. Até eu vou voltar um pouco no tempo, tô tentando me lembrar. 83 também foi o ano que o AC/DC lançou um disco também, né? Que foi um fracasso fenomenal. Naquela época da branca. Eu sei. Da mosca, aquele Fly on the Wall, não é? Foi 85. Que o AC/DC, ele 83 lançou o disco, agora não consigo lembrar o nome do disco, tava procurando aqui no... Não consigo lembrar o nome do disco, capa branca. Flick of the Switch. Isso, Flick of the Switch. Gravado na Jamaica, foi um fracasso monumental. É que o AC/DC tem uma série de discos ruins pós Back in Black, eu acho. Não, For to the About the Rock 81 é fantástico, mas depois deu uma decaída. Aí eles só voltam no auge em Razor's Tragedy. Isso, de 90. E aí tá, PJ. Muitas bandas, tem uma banda sueca que eu gosto muito, Hammerfall, que tem muito, até eu estava escutando uma vez, eu estava na praia, agora do verão, e estava escutando, e o fotógrafo Guilherme Almeida entrou no... tô escutando Iron Maiden? Não, cara, não é Iron Maiden, isso aqui é Hammerfall. É muito, sim, é a mesma pegada, né? A mesma pegada, o baixo, né, faz a marcação da música, a batera. Halloween, lembra Halloween? Halloween tem uma coisa assim, até o Halloween quando surgiu, 84, 85, na época a gente não tinha pouca informação, não existia o Google, né? É evidente. A gente
ia pelas revistas, tinha a revista Metal, a revista Rock, era o primeiro ano, 85, o primeiro ano da Bis, né? E a gente pegava a influência, o que tu lia e tu ia tentar comprar o disco, porque tocava pouco, não tinha... o metal específico tinha poucos programas. A Ipanema FM tocava aqui metal, né? Tinha o programa do Central Rock, mas tu tinha pouco lugar onde escutar, então tu ia mais, como falei, comprar o disco e pela capa e ouvir em casa. E aí surgiu o Halloween em 85, com o disco Walls of Jericho, e as pessoas começaram, o novo Iron Maiden, o Iron Maiden alemão, que era a banda com muita influência que depois o Halloween virou o rei do speed metal, né? O power metal, né? Michael Kinski no vocal, né? Michael Kinski, né? E eu peguei e fui comprar o disco. Saiu o disco, fui comprar o disco Walls of Jericho. E achei uma grande B. Tu queria escutar um novo Iron Maiden, né? E aí eu não gostei, não entendi aquela pegada deles. Porque eles estavam transformando, pegaram o som do Iron Maiden e eles fizeram uma... E os discos subsequentes, tu gostou? Não, aí depois sim. Aí depois vieram com o The Keeper of the Seven Keys, né? É. Mas eu levei um bom tempo pra escutar o Halloween, porque ficou na minha cabeça o Walls of Jericho e eu não curti, né? Mas depois eu comecei, para um pouquinho, vamos escutar com calma, vamos escutar com atenção. E aí comprei a ideia deles. Mas aí o 85... Tu é guri, tu é meio que radical, né? Tu é meio que, não, tem coisas que não se mexem, né? Então eu não curti. Mas é isso aí, o Halloween... Tem estilos que tu não usa sintetizadores, por exemplo. Isso, Isso. Mas todos esses... O Iron Maiden chegou a ter disco do Iron Maiden que tem um tecladinho, né? Sim. Tinha o sexto, sétimo integrante que ficava atrás do palco. Do palco, escondido tocando tecladinho com algumas músicas, né? Isso era uma coisa normal se acontecer na época, né? Mas assim, os anos 80, é o auge do metal, né? No mundo, né? E por isso que muita gente ainda hoje escuta, porque foi criada, ela estava conhecendo a música nos anos 80, era pré-adolescente ou adolescente, escutou esse som diferente, era um som mais rápido, mais forte, né? Testosterona, né? Era um som de gurizinhos, de homenzinhos, né? As mulheres não... No começo, sim. Depois foi difundindo, né? Depois até o glam metal lá, o hair metal, ele deu espaço para as mulheres. Mas o começo dos anos 80, não, né? O som metal era som de homens, né? Até tem aquelas bandas Manowar, que é um... Não, Conan. Mas o Iron Maiden, ele é um dos Conan o Bárbaro. Ele faz o Iron Maiden, ela é uma banda que faz parte do New Wave of British Heavy Metal, né? Surgiu no final dos anos 70, que veio depois na onda de Purple, Led Zeppelin, Judas. Judas já era a primeira fase também. E aí o Iron Maiden, ele vem nessa segunda onda, que é eles, o Def Leppard, que depois deixou o som mais comercial, mais leve. Aliás, comercial, por que eu sou comercial, né? Tudo é som comercial, né? Mas na época tinha essa... Saxon. Tinha essa briga de que tipo, quando o Iron Maiden lançou Wasted Love, né? Isso foi em 91. 91? Foi no Fear of the Dark, não foi? Isso, 92. 92, exatamente. 92, E foi uma música mais... Uma baladinha, né? Uma baladinha. Até o... Estilo que o Metallica tava fazendo, né? Tentar surfar na onda do Metallica com um álbum preto. Até o Rafael Bittencourt, do Angra, ele conta... O Angra tocou aqui mês passado, né? Foi no show até o Angra Fest. E aí ele conta que ele parou de ouvir Iron Maiden quando escutou o S9. Ele falou, Deus, chega. Isso aí. É isso aí. Bom, mas... Todo metaleiro ama também, né? E com esses radicalismos metaleiros aí, né? A gente encerra essa edição do Fita Expressa, do Peace of Mind, os 40 anos do Peace of Mind. Que é um baita disco. A gente tentou desdobrar um pouco aqui o que foi o álbum, as influências, como ele surgiu, o contexto, e falando um pouco de cada faixa.
E deixamos pra falar do Powerslave o ano que vem, né? Quando ele fizer 40 anos daí. Sim. Aí a gente volta e Se fala do estivermos Powerslave. vivos, falaremos de Powerslave. Powerslave. Escravo do poder. Ou assiste o Chicoteca, né? Porque vem aí, né? Chicoteca terá você- Powerslave, vai furar o Fita Expressa no... Terá Powerslave. Terá Powerslave. Então, atenção. Vamos criar mais um programa pra falar do The Number of the Beast e daí a gente faz a trilogia clássica dos álbuns do Iron Maiden. Discoteca não vou esperar os 40 anos do Powerslave pra falar do Powerslave. Ansiedade pura do Chico Isidro. Então é isso, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais um Fita Expresso. Obrigado a todos e até lá. Obrigado, tchau.